Obrigado, bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Buzirangue FM 92,1. Hoje eu tive uma imensa dificuldade para vir aqui porque eu realizei uma cirurgia na quinta-feira, uma intervenção nos olhos, uma cirurgia refratória e eu não poderia estar aqui exposto à luminosidade, mas devido ao tema que é de tamanha importância, eu que já havia assumido esse compromisso com o Giovanni e com o padrão não deixaria de comparecer. A minha fala, gente, ela não é longa, é uma fala breve, mas que nós vamos mostrar o que nós, como vereador de Sete Lagoas e como deputado, nós estamos fazendo para contribuir para um trânsito melhor. Eu quero cumprimentar o secretário de trânsito, Silvio, que andou comigo por Sete Lagoas praticamente inteira, a gente visitando vários lugares aqui, vários pontos, justamente em busca de ouvir a população. O primeiro ponto que eu queria falar é que o político, quando ele está envolvido diretamente no trânsito, ele enfrenta alguns problemas. Outro dia, conversando com a Guarda Municipal, Silvio, eu falei que lidar com o trânsito é o que de mais complicado existe para o político, porque ninguém no trânsito nunca se considera errado. Dificilmente alguém bate o carro e fala, olha, me desculpe, mas eu estou errado. Até quando a pessoa bate na traseira, é difícil dela assumir. E quando nós iniciamos esse trabalho aqui no trânsito de Sete Lagoas, nós tivemos muitas dificuldades. E um clamor que eu sempre ouvi da população era o excesso de velocidade pelas nossas vias públicas. Era gente dizendo que tinha pega na madrugada, que tinha gente puxando cavalo de pau no meio da rua. Problemas que acontecem em várias cidades. E um dos nossos primeiros pedidos, que eu, antes de ser vereador de Sete Lagoas, eu dizia isso na rádio, é que Sete Lagoas teria que ter radar. Por que Sete Lagoas, em minha opinião, teria que ter radar? Porque nós não somos mais uma cidade de 50 mil habitantes, gente. Nós somos uma cidade muito grande, com 250 mil habitantes, a oitava maior arrecadação do estado de Minas, e temos que lembrar que Sete Lagoas ela não está sozinha em uma região. Nós temos uma população flutuante enorme, pessoas que vêm de Baldim, Pirapama, Araçaí, Jequitibá, de toda essa região para fazer compras para estudar aqui. E logo que eu fui eleito, como vereador de Sete Lagoas, eu apresentei na Câmara esse requerimento. E muitas das vezes eu encontrava com o Silvio, falava, Silvio, que dia que os radares vão começar a ser instalados? O Silvio falou, não, os radares vão ser instalados. Você pode ter certeza de que em breve a Prefeitura fará esse trabalho. E em uma das ocasiões, eu não me esqueço disso, aconteceu um acidente na Avenida Norte-Sul, a Norte-Sul acima do Vila Romana. A Casa de Shows Vila Romana está na parte de baixo da Norte-Sul e na parte de cima tem a famosa Curva da Morte. Em Sete Lagoas eles criaram essas nomenclaturas para pontos de muitos acidentes. O que acontecia? O veículo ele vinha em alta velocidade, principalmente na madrugada, ele saía do centro, sentido Nova Cidade. Quando ele fazia aquela curva acima do Vila Romana, ele se deparava com os veículos dando um quebra de asa, indo para a esquerda. O motorista que vinha pelo lado esquerdo, ele vinha em alta velocidade, não dava tempo dele parar, ele desviava, perdia o controle e batia no poste. E um dia um amigo meu estava lá num acidente grave que aconteceu, com vítima fatal, aí tinha um senhor lá falando assim, aquele menino da Buzirangue, inclusive, esteve aqui e falou que ia mandar colocar quebra-mola, o radar e até hoje não resolveu. Então, existem dois lados no trânsito. Existe a pessoa que quer que mude porque ela é prejudicada e existe a que nunca quer que mude porque ela nunca sofreu um acidente. E normalmente quando você pede radar ou quebra-mola, quem não vai gostar é justamente aquele que nunca precisou de uma sinalização ou de uma fiscalização mais séria. Eu levei o Silvio no local, no dia que eu levei o Silvio, vários moradores se reuniram e vieram conversar conosco, falaram, secretário, a gente não aguenta mais, é muito acidente que está acontecendo aqui. Só que não era só lá o número de acidentes. Na Castelo Branco, nós tínhamos a média de um acidente, pelo menos, que acabava com a energia de toda a rua uma vez ao mês. Na Castelo Branco, por que isso acontecia? O veículo estava andando a 120, 140 na 040. O motorista está com o automatismo dele acionado. Quando ele entrava na Castelo Branco, ele simplesmente não observava que ele estava dentro de uma cidade. Ele queria continuar andando a 120, 140 na Castelo Branco e normalmente um acidente na Castelo Branco com um veículo a 100, 120 ou 140
o risco de vítima fatal é enorme. Outro ponto que foi muito importante é a colocação dos radares. Avenida Perimetral, próximo ao bairro Mangabeiras. O último acidente grave que nós tivemos lá foi de um carro que desceu em alta velocidade, perdeu o controle perto daquele tobogã que existe ali no Mangabeiras. Ele perdeu o controle na descida, atravessou a pista e caiu em cima de uma menina de 19 anos que estava em sua Honda Bis e estava indo trabalhar. Quando eles começaram a instalar os radares em Sete Lagoas, a população, de imediato, ela não observou que o radar mudava, né? Porque a gente quer pagar para ver. E aí o radar estava em certo ponto, a pessoa passava 80 por hora, a pessoa começou a reclamar. Mas está faltando sinalização, fui multado pelo radar, isso é um absurdo, Sete Lagoas não tinha radar. E na campanha para deputado, gente, essa foi a arma que eles mais usaram para me atingir. Porque eles falaram, o Douglas Melo trouxe radar para Sete Lagoas, o Douglas Melo trouxe a indústria das multas. Mas eu, em momento algum, tive medo ao afirmar que eu pedi realmente radar para Sete Lagoas. E, inclusive, a gente vem pedindo até mais. O Silvio, de vez em quando, deve receber os meus ofícios lá, porque eu não pedi radar para aumentar a arrecadação de prefeitura, e mesmo porque o vereador não ganha nada com isso. Mas eu pedi porque eu comecei a observar o número de acidentes que começou a acontecer em Sete Lagoas, justamente pelo excesso de velocidade. Outro dia, eu fui em um velório no Barreiro, onde 3 jovens, mais ou menos da minha idade, eles perderam a vida voltando do Forró de Covelos, vai fazer um ano agora. Eles foram ultrapassar uma carreta, a carreta viu que vinha outra, ela abriu para ver se dava espaço para eles, mesmo assim não deu. Ele bateu na roda traseira da carreta, a outra veio e pegou de lado, matou os 3 jovens. Gente, para a família desses jovens, o que a família mais queria é que tivesse algo para reduzir a velocidade, para que eles não tivessem morrido. O estado que a família estava naquele momento, eu acho que, sem dúvidas, o que causa maior choque na família é o assassinato e o acidente de trânsito. E quem esteve num velório como aquele, não pensa 2 vezes antes de pedir providências antes que aconteça. Então, dessa forma, nós, enquanto vereador de Sete Lagoas, nós começamos a fazer um trabalho preventivo. Pedimos radar para várias vias da cidade e o Silvio, nosso secretário, eu tenho que afirmar a importância dele na prefeitura, porque ele vem da Polícia Militar. E quem lida diariamente com isso, sabe qual é o sofrimento das famílias e sabe a importância dos mesmos. E a gente entende que a Avenida Norte-Sul, ela tem que ter mais radar, que a Perimetral tem que ter, a secretária de Limpo Padrão parece que vai colocar lá, né, Silvio? E o Silvio também, na questão de quebra-molas, ele nos ajudou muito, porque nós fizemos esse pedido, e o pedido de radar e quebra-mola é justamente para fazer o preventivo. Como o sargento Ferrari muito bem disse, o número de amputações que nós temos em Sete Lagoas, por acidentes de moto ou mesmo de carro, é um número muito elevado. Só que enquanto não acontece com a gente, nós não observamos o quanto isso é importante. Eu costumo dizer que Sete Lagoas tem que ter como referência, não é a cidade de 50 mil habitantes. A nossa referência tem que ser Belo Horizonte. Quando eu fui criticado com a questão dos radares, eu sempre deixei uma pergunta no ar, inclusive falei num debate aqui como deputado estadual. Nós queremos que Sete Lagoas seja uma cidade do interior para sempre, ou queremos que ela tenha um padrão de Belo Horizonte? O padrão de Belo Horizonte que é o correto, porque a capital é um caminho a se seguir. Será que a Cristiano Machado, ela sobreviveria hoje com quebra-molas ou com radares? Alguém já imaginou a Avenida do Contorno em BH cheia de quebra-molas? E o anel rodoviário, que mesmo com os radares ainda tem um elevado número de acidentes? Continuando o nosso trabalho como vereador, o que nós fizemos também aqui, enquanto preventivo, nós fizemos um pedido, mas a prefeitura não conseguiu atender, mas é que de tamanha importância, nós pedimos uma espécie de guarda-reio na Avenida Perimetral, entre o shopping Sete Lagoas e o bairro São Francisco. Porque daqui a algum tempo, quando o Rodoanel estiver pronto, o Rodoanel vai ser uma avenida, vai ser uma estrada que vai ligar a Ambev, a Avenida Norte-Sul. Os veículos vão até a Avenida Norte-Sul, vão entrar à direita na Perimetral e vão passar próximo à Serra de Santa Helena. Com isso, o trânsito vai ficar muito intenso, principalmente para os moradores que estão ali no Mangabeiras, Jardim Arizona.
E, em minha opinião, aquela pista é muito estreita. Por quê? O canteiro ficou muito largo, não é uma responsabilidade dessa administração. É claro que nós cobramos de quem está no poder, mas foi um problema do passado. Fizeram um canteiro muito grande, e no canteiro não tem nada, não tem ciclovia, não tem uma faixa para pedestre ali dentro dele. Então, a pista ficou estreita. Nós pedimos para que, semelhante ao que tem na 040, no anel rodoviário, que fosse colocado guarda-reio ou então uma base de concreto. Porque quando o trânsito aumentar, nós não sabemos se uma carreta daquela pode perder o controle e atravessar a pista e acabar atingindo os veículos que estiverem ou vice-versa. Foi um pedido que nós fizemos. Quem sabe o Silvio até no ano que vem consegue nos atender, né, Silvio? Não é fácil não, porque a avenida perimetral é grande. E além também desse pedido que nós fizemos junto aos moradores de quebra-molas, radares e tantos outros. Agora, como deputado estadual, logo que eu fui eleito deputado, eu tenho uma preocupação muito grande com as nossas polícias, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. Eu apresentei na Assembleia Legislativa vários pedidos para aumentar o efetivo do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Por quê, gente? A Guarda Municipal, quando ela está no trânsito, não é porque a Prefeitura quer colocar a Guarda Municipal no trânsito, não. Muita gente não sabe disso, mas é porque se você não tem efetivo da Polícia Militar, como que a Polícia Militar vai estar fazendo o trânsito, sendo que está cheio de bandido na cidade, assaltando e matando ao mesmo tempo? O que a Guarda Municipal faz é dar um auxílio para a Polícia Militar, para que o trânsito seja organizado e a Polícia Militar fique livre justamente para lutar contra a criminalidade. Logo que eu assumi como deputado, eu pedi a adequação ou readequação da 424. A 424 é a estrada que liga Sete Lagoas a Pedro Leopoldo. Qual é o problema que nós temos hoje para ir ao aeroporto de Confiança? Se eu não me engano, são 35 quilômetros aqui em Matozinhos. Tem dia que a gente gasta mais de 1 hora só daqui em Matozinhos. O governo já tem um projeto pronto dessa estrada, mas duplicar não é, talvez, a melhor opção neste momento. Porque o governo entende, Silvio, que a adequação da pista, ela se faz necessária e pode ser um resultado mais eficiente. Você colocar uma terceira pista, de forma que os veículos consigam ultrapassar, que a gente não fique preso aos caminhões, e pela forma que a pista foi feita, nós temos um problema ambiental que é muito sério. Você tem que ter várias liberações para conseguir a duplicação. Então o governo entende que se adequar essa pista, se ela for alargada e colocar mais uma pista, a gente terá um trânsito mais fácil daqui até Matozinhos, né, que a entrada de Matozinhos ali é complexa. E estamos pedindo também para que o trânsito não passe mais dentro de Prudente de Moraes e dentro de Matozinhos. Que se faça um anel, que os veículos passem por fora, já que quando entra em Matozinhos ou entra em Prudente de Moraes, o trânsito ele praticamente para. Na semana passada eu participei de uma audiência pública do MOVE, porque eu pedi um estudo de viabilidade para que o MOVE venha até Matozinhos. Por que eu fiz esse pedido? Porque enquanto mais ônibus nós temos entre Belo Horizonte e Matozinhos, mais aumenta o trânsito, mais ele fica carregado. Nós pedimos o MOVE, o governo vai fazer esse estudo, o MOVE vem apresentando alguns problemas no momento, mas são problemas também de adaptação. Pedi também para que se asfalte de Sete Lagoas a estrada de Araçaí, a Araçaí, melhor dizendo, porque o motorista que hoje sai daqui para ir para Araçaí, ele tem que passar pela 040, pega um percurso de 40 quilômetros a mais, justamente porque a estrada não é pavimentada. Estamos estudando até uma possível parceria com a Prefeitura de Sete Lagoas para que o Estado e a Prefeitura possam fazer essa pavimentação. E no mais, lá na Assembleia, nós estamos colocando o governo do Estado a par das situações que vêm acontecendo em Sete Lagoas e em nossa região. E não podemos deixar de falar do mais importante. Eu não estou nem olhando o slide aqui, porque não consigo ver nada no slide. Então eu estou fazendo aqui de cabeça o que eu me lembro por causa da cirurgia. Mas, gente, em minha opinião, o que mais funciona em termos de trânsito? É claro que a educação, que aquilo que se aprende na escola, isso é importantíssimo. Que são os primeiros passos da criança, do adolescente, ele saber respeitar o próximo.
Mas, em minha opinião, nós temos que ter punição também. E a gente não tem que se preocupar, e eu falo isso para o político, nós não temos que nos preocupar em pedir a punição, se isso vai nos desgastar lá na frente, porque nós vivemos um momento novo no país. Ninguém quer saber mais de politicagem. Ninguém quer saber mais do cara que chega e fala: eu vou tirar esse quebra-mola daqui porque ele evita acidente. E eu, inclusive, já lancei um desafio na rádio. Para aqueles que acham que os radares não são eficientes, nós teremos uma eleição daqui a 1 ano e pouco, que coloque na sua campanha, coloque na cartilha de campanha um projeto lá, um programa de governo, dizendo o seguinte: se eleito, eu vou mandar retirar os radares de 7 Lagoas. Eu quero ver quem tem coragem. Porque se é algo que é tão ruim, se é algo que não funciona, será que a população realmente quer isso? E será que as famílias que já perderam as suas vítimas no trânsito, elas querem realmente que retire os radares? Quando a gente vai a Cabo Frio, você chega lá, tem um monte de radar em Cabo Frio. Ninguém da região reclama. Pessoas chegam em Cabo Frio ainda pelo contrário. Olha que cidade organizada, aqui tem radar para todo lado, não dá para ninguém correr. Se a pessoa vai lá em Porto Seguro, é da mesma forma. Agora, quando a gente coloca o radar na nossa cidade, por que que nós temos essa dificuldade? Porque o problema, ele muitas das vezes não é nosso. O cara não se preocupa com a importância do radar. Ele se preocupa com a multa que ele vai ter que pagar. Outro dia ligou uma pessoa aqui na rádio falando: eu já fui multado 8 vezes no radar perto da Igreja Universal na Antônio Olinto. Falei: não, meu senhor, o senhor me desculpa, o senhor foi multado uma vez, o senhor continuou passando. E aí muita gente se pergunta também, e o Silvio merece os nossos parabéns por isso, viu gente? Pela coragem que ele teve em colocar os radares. Por que um radar de 40 km por hora ali em frente à Universal? Quando foi colocado esse radar, teve um questionamento muito grande. Mas um radar de 60 dá. Para que colocar um radar de 60? Aí o que acontece? 5 meses depois, a maior cidade do Brasil, São Paulo, a mais rica também. O que São Paulo mandou fazer agora, gente? Mandou reduzir a maior parte dos seus radares de 60 para 40 por hora. Sabe por quê? O número de acidentes fatais em São Paulo vem crescendo assustadoramente. Quando uma pessoa é atropelada por um veículo a 60 por hora, ela tem 80% de chances de morrer. Quando ela é atropelada por um radar, por um carro que está a 40 por hora, ela tem 20% de chances de morrer. E temos que lembrar o seguinte: onde os idosos mais atravessam aqui em 7 Lagoas? Na Avenida Antônio Olinto. Eles descem no ponto de ônibus, nós temos um sacolão do outro lado da rua que tem a Universal, e lá na frente nós temos um ponto de ônibus naquela gamileira. Imagina uma senhora com seus 65, 70 anos, ela vai atravessando Antônio Olinto, aí acontece o que aconteceu outro dia. Uma senhora atravessava com a sua netinha de 7 anos, a senhora andando devagar, um motociclista passou em frente a Santa Helena, passou o sinal amarelo, veio em alta velocidade, agarrou na roupinha da menina, o guidão da moto, não sei se o Silvio se lembra disso, ele arrastou a menina por cerca de 50 metros e a menina morreu. Gente, se tivesse um radar de 40 naquela época, o motociclista jamais teria feito isso. E quando a via ela é larga, aí que precisa de um radar dessa velocidade mesmo. Então no trânsito, o que é que nós temos que parar de fazer? Nós temos que parar de nos enxergar só como motoristas e nos enxergar também como pedestres. Porque a todo momento você está como motorista, mas está como pedestre também. E o radar, na maioria das vezes, ele é feito justamente para salvar o pedestre. Olha como que os conflitos da sociedade são interessantes. Outro dia um rapaz reclamou comigo no Facebook que eu pedi radar para Antônio Olinto. Douglas, você pediu um radar para Antônio Olinto, está multando o povo. Lá perto da minha casa vocês não colocam, meu tio outro dia foi atropelado. Olha que interessante. O radar do Antônio Olinto para ele não é importante, mas perto da casa dele é importante porque o tio dele foi atropelado. Então eu prefiro fazer uma política pelo bem comum do que fazer aquilo que funciona nas palavras e na prática não funciona. E não podemos deixar de lembrar de ações que estão acontecendo em 7 Lagoas e que essas ações ajudam no trânsito. Nós visitamos outro dia o secretário de Defesa Social, Bernardo Santana, depois fui ao comandante-geral Bianchini e depois fui ao coronel, que é responsável pela região de 7 Lagoas.
Eles perguntaram assim, Sete Lagoas já tem blitz de lei seca? O pessoal que estava comigo falou, não, Sete Lagoas vai começar a ter blitz de lei seca. Mas por que vai começar a ter blitz de lei seca? Porque o Estado entende que Sete Lagoas é uma cidade perigosa hoje também, falando-se de trânsito, gente. E quando acontecem acidentes, nós não podemos fazer uma política em cima do acidente que aconteceu. Nós temos que falar daquilo de concreto que está sendo feito antes do acidente acontecer. Faixa de pedestre. O Silvio, estou vendo que ele está fazendo um trabalho muito sério aí, pintando as faixas de pedestre. Mas você pode pintar a faixa todo dia, mas se o motorista não tiver educação, não funciona. Não funciona. A pessoa vê alguém pisando na faixa de pedestre, tem motorista que é aí que ele acelera mesmo. Aí que o motorista quer passar por cima da pessoa. É por isso que tem que ter a famosa multa. Meu pai outro dia chegou para mim e falou comigo assim, o que é que eu faço? Eu levei 3 multas de radar. Eu falei, tem que pagar, pai. Mas sabe por quê, gente? É porque o meu pai, na cabeça dele, ele cresceu em Sete Lagoas. E ele cresceu sem ver radar na cidade. Então, ele não imagina que houve essa transformação e que a cidade hoje precisa de radar. Por isso que muitas das vezes o lado educativo, né, ele é importante também. Agora, o que é inaceitável foi outro dia eu vi na TV, pararam em uma blitz um cara que estava cortando pelo acostamento e agora com a nova legislação de trânsito a multa é altíssima. Aí a repórter chegou e falou assim, o senhor acabou de levar uma multa? Ele falou, é um absurdo ter levado uma multa desse valor. O que está faltando no trânsito é conscientização. A tristeza, ele falou que está faltando conscientização. Será que está faltando, gente? Será que a gente não sabe que usar o cinto é obrigação? Será que a gente não sabe que não estar alcoolizado é uma obrigação? Será que a gente não sabe que tem que ultrapassar somente onde é permitido? Então é isso que nós estamos pregando. Nós estamos pregando uma nova forma de fazer o preventivo, de buscar sim o punitivo, mas eu não quero que puna ninguém. O que eu quero acima de tudo é que não aconteça. Mas se acontecer, nós temos que ter mecanismos que funcionem para que o motorista ele aprenda com aquele erro. Porque não adianta. O cara que ultrapassou um dia na faixa contínua, não foi multado, ele vai ultrapassar para o resto da vida dele. E a gente tem... Outro dia, vou contar a vocês uma história aqui, já terminando a minha fala. Eu cheguei no Mineirão, aí uma pessoa me gritou no meio do povo e falou assim, ô Douglas Melo, vem cá, eu já tomei 4 multas por sua causa. Eu falei assim, ó, provavelmente você tomou porque você passou e não podia. Ele, não, senhor, a primeira eu tomei 3 de uma vez. Eu falei, por quê? Não, porque eu estava fugindo da polícia e passei aqui as radares da Antonolito correndo. Gente, é impressionante uma coisa dessa. Aí outro dia, o Silvio, inclusive, daqui a pouco ele pode falar sobre isso, alguém entrou na prefeitura com um recurso, tentando, padrão, tirar a multa que ele recebeu na Antônio Olinto. Sabe de quanto que ele estava, gente? 160 às 4 da manhã. 160. Aí sabe o que ele alegou? Ele alegou que ele fez isso porque estava com medo de assalto. 160. Ele deve assistir muito Velozes e Furiosos. Aí vocês imaginem, se alguém atravessa, sai da Laçança e Cunha às 4 da manhã e depara com um veículo a 160. Imagina se é um cidadão de bem que está voltando do trabalho. Imagina se é um casal de namorados. Provavelmente é óbito na hora, porque você vai pegar no meio do carro, vai partir o carro. Então essas são as políticas que nós, como políticos, temos que pregar e colocar em prática. Porque o político ele é propositor das leis que muitas das vezes elas vão valer justamente para o motorista. E eu sempre falo isso na Assembleia Legislativa e continuo falando. Político tem que criar leis que são relevantes, leis que realmente funcionem. Por que nos Estados Unidos as leis funcionam tão bem? Nos Estados Unidos, outro dia, um cara atropelou uma menina na faixa de pedestre, ficou 5 anos sem a carteira de habilitação. Já tomaram a carteira dele de imediato. Aí um cara como esse, por quê? Porque lá a faixa de pedestre tem que ser respeitada. Um cara como esse, nunca mais ele comete um erro desse. Mas no Brasil nós estamos caminhando a passos lentos, mas as coisas começam a acontecer. Justamente porque a punição, ela tem que ser maior no momento que a conscientização, porque o brasileiro ele só aprende quando dói no bolso. Mas nós vamos chegar, se Deus quiser, um dia em que o próprio pai vai ensinar para o filho
que ele não vai passar mais o sinal vermelho, que mesmo ele tendo um amigo na polícia ou no Detran, ele será multado. E o mais importante, que isso é errado. Eu quero colocar meu gabinete à disposição para todos. Meu gabinete está no 18º andar da Assembleia Legislativa, aqui em Sete Lagoas, na Avenida Norte-Sul, número 423, e nós estamos à disposição para ajudar no que for possível. Vou contar só mais uma história rapidamente antes de terminar. Outro dia eu fui em uma reunião numa cidade próxima a Sete Lagoas, e aí todo mundo sabe que a minha bandeira principal é segurança pública, que é o que eu sempre luto, que é o que eu gosto de lutar. Aí um moço gritou no meio do povo e falou assim: ô Douglas, conversa com a polícia para parar de ficar multando esses trabalhadores daqui, que anda sem capacete e anda com gente na traseira. Tem um monte de bandido aí para ser preso, esse povo está preocupando com a gente. Vocês imaginam, gente, se eu, como legislador estadual, eu sou um dos 77 deputados estaduais, propositor das matérias estaduais. Imagina se eu falo para esse moço que eu vou ajudar ele com isso, eu não posso. E é isso que o país não pode aceitar mais. Nós não devemos nos acostumar com um político que fala o que você quer ouvir e faz o que não deve ser feito. Nós temos que buscar a moralidade e buscar punições quando as regras e leis não forem seguidas. E isso vale para mim também. Eu nunca fui parado numa blitz e disse que eu era vereador, que eu era deputado. Eu deixo simplesmente a polícia revistar o meu carro e fazer o que for possível. Sempre falo com todo mundo: não avise quando existe uma blitz. Nunca avise quando tem uma blitz à sua frente. Porque o cara às vezes está indo lá para a sua cidade para assaltar a sua família e pode ser ele que vai matar alguém da sua família. Nós temos uma contribuição muito forte para dar, e o mais importante, eu não aceito a colocação das pessoas quando falam que elas erraram no trânsito porque elas não sabiam. Não é possível uma pessoa tirar a carteira de habilitação e 2 anos, 3 anos depois ter esquecido tudo que ela aprendeu. Nós erramos é porque nós achamos que os nossos direitos são maiores que todos os outros. E o pior, nunca nos achamos errados no trânsito. No mais é agradecer e parabenizar por este seminário de trânsito. Lamento a ausência de muitas autoridades que deveriam estar aqui. Muitas autoridades tinham que estar aqui. Tem gente, é o que eu digo, tem gente que acha que entende de trânsito mais que qualquer especialista, que não gosta de ser chamado a atenção, mas tinha que estar aqui hoje, para dar a sua contribuição. E acima de tudo, para tirar as suas dúvidas. A Patrícia perguntou qual é a diferença entre alcoolizado e embriagado. Então, são perguntas como essas que muitas das vezes a gente não tem a oportunidade de saber a verdade, mas muita gente não está aqui presente hoje, mas os que estão já nos deixam certos de que temos uma tendência a mudar a cara desse nosso trânsito, porque tem gente disposta a fazer. Eu quero parabenizar o Geraldo Padrão por ter cedido o espaço para a realização, parabenizar o Giovanni Garibaldi, o pessoal do Corpo de Bombeiros que está aqui presente também, parabenizar o Silvio, que vem falar em nome da Polícia Militar, mas principalmente em nome da Prefeitura de Sete Lagoas, e me colocar mais uma vez à disposição. Gente, tomara que daqui a algum tempo a gente volte a ter uma Sete Lagoas mais tranquila também no trânsito. E lembrando, nessa guerra do trânsito, cada um de nós é uma arma do bem para matar a violência que é provocada por aqueles que não se importam com o próximo. Quem ouviu na semana passada o desabafo de um pai, depois de perder o seu filho, voltando de uma boate em BH, sabe o que eu estou falando. Ele disse o seguinte: peço aos jovens que sejam mais devagar, que venham mais devagar, porque a vida, ela tem muita coisa para oferecer. E eu, como pai, queria ter aprendido muito com o meu filho. Mas hoje o meu filho perdeu a vida porque ele quis ir rápido demais. Pergunte a um pai desse se ele é contra radar, quebra-mola ou punição. É isso que nós temos que nos abraçar, é nisso que temos que estar apegados. É no valor da vida e não no valor da multa que acontece justamente porque nós erramos. Obrigado a todos. Pode fazer a respeito de aumentar a carga horária de direção. O problema do nosso país nesse de trânsito não é a má formação, é a falta de informação. A formação muito rápida em CFC. A gente forma os motoristas sem um tipo de conhecimento técnico, de prática principalmente. E a carga horária de 25 horas aulas já foi debatida em vários seminários que eu participo, Jaqueline, os instrutores que aqui estão, e isso vem de Brasília, a gente sabe. Mas como você está na Assembleia, a Assembleia está mais próxima do Congresso, né, Douglas? O que você pode fazer? Gente, bom hoje eu não vou ter falado sobre isso, porque como hoje eu estou meio ceguinho aqui, eu não consegui ver o que estava no slide.
quando eu falei sobre preventivo, eu esqueci de citar o requerimento que nós apresentamos na Assembleia para melhorar a área de exames das autoescolas de Sete Lagoas. Porque nós temos aquela área do Detran que é muito complicada. Eu, inclusive, enquanto vereador, eu pedi diversas vezes para que fosse pelo menos asfaltado em frente ao campo ali, aquele cimento, onde não tem cimento, que é um barro. O aluno ele já está ansioso, ele fica nervoso, que ele fica lá esperando quando está chovendo, está no barro, então está na poeira. Eu pedi ao governo do estado que dê uma infraestrutura melhor. Vou continuar cobrando para que isso aconteça. Quanto à carga horária, eu ia falar o seguinte, primeiro que eu sou totalmente contra o aluno fazer, ele treinar para motociclista, né, para o exame de moto, dentro de uma pista fechada. Eu não sou a favor. Eu acho que ele tem que aprender na prática, na rua, ele tem que saber dos desafios que ele tem no dia a dia. E outra coisa que eu sou totalmente contra, a gente pode até deixar o aluno dentro da motopista, mas que ele tenha também uma carga horária maior na rua, que é onde ele vai aprender. E sou a favor também, Reginaldo Tristeza, nós temos que mudar isso imediatamente. O aluno ele tem que aprender a dirigir na 040, na 381, na 424, que é um absurdo, gente. O aluno ele aprende a dirigir no máximo a 60 por hora. Aí ele tirou a carteira, 40, não é isso? 40, gente, imagina, 40. Aí ele tira a carteira e fala assim, vou com meus amigos lá para Guarapari. Pega a 381, a rodovia da Ponte. Eu, como fui mecânico, a gente sabe que o veículo, quando ele ganha uma velocidade maior, ele é 40 por hora, ele anda praticamente com o seu peso. Quando ele está a 100, 120, a aerodinâmica do carro, o carro levanta à frente, o carro fica mais leve. Quando passa uma carreta do lado dele, você não tem um autocontrole, rapidinho ele sai da pista e ele bate no carro do outro lado. Então nós temos que mudar isso. Mas é uma situação que tem que ser mudada lá em Brasília. Os deputados federais, eles têm que ter coragem de quebrar esses paradigmas. De dar o que acontece. Quando você fala de aumentar a carga horária, como o Giovanni disse, aí tem muita gente na Brasília que fala assim, as autoescolas não querem ganhar mais dinheiro. Você para a autoescola ganhar mais dinheiro, mas isso é para que o aluno, ele não saia como mecânico, né? Com aquela direção mecânica da autoescola, só sabendo olhar retrovisor, bater seta, parar no meio da pista, controle de embreagem. É para que o aluno realmente tenha maldade de trânsito. E as autoescolas têm profissionais que sabem fazer isso muito bem. Se tiver que levar para a estrada, isso vai ser muito bom. Para você ter uma ideia, Geraldo Padrão e ouvintes da Luzinana, vários instrutores, depois que o aluno tira a carteira, eles têm que continuar dando aula para o aluno na BR. Por quê? Porque o aluno não sabe, aqui dentro da cidade, né, Reginaldo Tristeza? Porque o aluno, ele tirou a carteira, ele passou no exame lá do Detran. Ele tem ali 5, 10 minutos para mostrar a habilidade dele. Fez a baliza, 5 minutos. Aí, em 5 minutos, você ensina o aluno o quê? Parou, põe o braço para fora, né? Antes de parar, põe o braço para fora, faz a baliza. Tem aluno que ele já coloca na cabeça o seguinte, se eu aprender a baliza, está ótimo. Se eu aprender a baliza, outro dia, eu fiquei sabendo que teve um aluno que ele pisava na embreagem com o pé direito e no acelerador com o pé esquerdo. Gente, parece brincadeira, mas não é. O pessoal das autoescolas que está aí pode comprovar. Então nós precisamos de exames mais sérios, precisamos de parâmetros acima de tudo, para que isso funcione na prática. Eu não tenho esses dados aqui, mas me parece que 40%, 50% dos alunos que estão com a carteira a permanente, não é isso? A carteira permanente, me parece que 40%, 50% deles na estrada já se envolvem em acidentes. Se eu não me engano, o dado é esse. Eu não tenho aqui de dentro. É quanto? 70%. 70%. Isso é prova de que o cara ele foi habilitado para tirar a carteira dentro da cidade. Que ele sabe dirigir dentro da cidade, mas na hora que coloca ele na estrada, ele não sabe lidar. Outro dia eu voltava de Santana de Pirapama, eu vi um acidente horroroso onde 5 pessoas morreram. Tinha uma depressão na pista, o motorista, logo que deu a depressão, parece que ele perdeu o controle, o carro saiu capotando. Gente, BR, MGs, tem que dirigir é quem tem experiência, quem foi treinado para aquilo. Enquanto lá em Brasília não mudar, Giovanni, o que nós podemos contribuir é o seguinte, nós podemos, depois se você quiser participar disso comigo, nós podemos pegar as assinaturas das autoescolas de Sete Lagoas, fazermos um requerimento junto
mandando para Brasília e encaminhando para alguns deputados. E outra coisa que nós temos que lutar também, para que as autoescolas, como os taxistas, tenham desconto no seu IPVA. Essa é uma luta de anos, mas que é complicado também de vencer, porque o taxista, ele consegue ter lá a isenção, ele consegue comprar o veículo mais barato, o taxista merece demais isso. Mas o instrutor de autoescola, o dono de autoescola merece também. Porque o que vocês compram de carro não é brinquedo, a contribuição que vocês dão é muito grande. Vamos fazer isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Se tiver, estou à disposição. Reginaldo Tristeza. Só queria fazer um pequeno comentário. Parabéns ao deputado Douglas Mello, porque no lançamento da campanha de educação do comitê, falei, deputado, abraça essa causa, que ela é nobre. A duplicação da BR que vai até Matosinhos. Daqui a Matosinhos, 18 quilômetros de dá. Estava lá do vice-governador Diniz Pinheiro. Eu falei, deputado, abraça essa causa, que ela é nobre. Direção da Iveco, quando nós tivemos uma reunião com ele, reclamou muito que às vezes demora 2 horas, 3 horas aqui no aeroporto de Confins. Então, uma coisa, parabéns por ter abraçado essa causa. E eu tenho 56 anos, eu tirei carteira 37 anos atrás. O processo é o mesmo, é muito atrasado. É um absurdo a maneira que é feita. Então, parabéns, padrão, você, Giovanni, por essa iniciativa, que é o primeiro seminário, que não fique só mesmo, que a gente faça o seminário municipal, faça o seminário estadual, faça o seminário nacional, porque realmente tem que mudar, porque realmente a maneira que é um absurdo. Se você encostar no meio-fio, você é eliminado. Você encosta no baliza, você é eliminado. No cone, você é eliminado. São coisas assim, ridículas. Agora, o que ele deveria fazer é levar o aluno realmente para a BR, para a Avenida Norte e Sul, maneira de colocar 80, 90, onde é permitido, para ver se ele tem habilidade no carro, e não da maneira que é. Por isso que acontece esse tanto de acidente, que as pessoas realmente tiram a carteira e não sabem dirigir. A gente treina aqui na cidade, tem pouco tempo que eu mesmo para escola, eu já treinei mais de 50 que tira a permissão, para dirigir dentro da cidade, porque ele anda no máximo 40. 2, 3, 5, 10 minutos no máximo para poder ser habilitado. E outra coisa, a questão dos radares, ali próximo à faculdade, na perimetral, ali, atrás da faculdade, na perimetral, ali realmente precisa de um radar, viu, coronel? Castelo Branco? Não, na perimetral. Não, na perimetral, para entrar na faculdade. Não se vem. Próxima entrada para estação. Naquela curva do Santa Rosa, eu vejo a hora que vai ter um acidente. Os alunos vêm da perimetral, eles retornam à esquerda. Quase que eu vi um acidente. Eu pedi muito quando eu era vereador, o radar ali em frente, o posto ali onde tem radar, porque ali precisa. Outra coisa, coronel, eu quero precisar se fechar, aquele canteiro da Castelo Branco que entra na Felipe Chamon. Porque eu já vi diversos acidentes ali, porque eu passo ali todo dia, quase tem acidente. Outro lugar que tem radar é na Rua Pedra Grande também, logo abaixo da faculdade, naquela curva. Pessoal, isso só, e muito obrigado, deputado. Tá vendo, gente, como é que o radarzinho, ele agora já é bem aceito? Tem mais uma pergunta aqui? Bom dia, amigos. Bom dia, Lucas. Eu sou Luiz Viana, fui instrutor da Autoescola Glaucia, e foi um período muito bom de aprendizado. E eu percebi, pelo período que eu trabalhei como instrutor, a nossa maior dificuldade hoje em fazer com que o aluno venha ter confiança após a sua habilitação é porque, na hora que a gente está passando para ele todas as instruções, fazendo com ele todos os processos para poder se habilitar, muitos motoristas já habilitados, que estão nesse trânsito louco que a gente tem ali, não respeitam o carro da autoescola. E isso vai trazendo transtorno e, ao mesmo tempo, dificuldade para que a gente possa levar um aluno numa BR, para que a gente possa estar com ele no centro. Então, a gente vê essa dificuldade muito grande. É mais aqui um comentário, só para agregar nessa situação que a gente vem vivendo, nesse trânsito caótico que a gente tem por aí. Obrigado. Gente, eu quero agradecer então a presença de todo mundo e agradecer pelo convite. Mais uma vez, nós nos colocamos à disposição. Eu sou um aprendiz de trânsito ainda e todos esses pedidos que eu faço é porque a população me pede ou então porque os instrutores me passam ou mesmo os componentes da Polícia Civil, da Polícia Militar. Estamos à disposição para trabalharmos juntos. Eu sei um pouquinho disso, mas cada um sabe muito e à medida que for me passando eu vou colocando em prática. Obrigado pelo convite, parabéns Giovanni, parabéns padrão por essa realização, como Tristeza diz. Tomara que seja o primeiro de muitos e que nos próximos nós tenhamos mais público e que muita humildade de vir para aprender também. Obrigado.
Deus.